alunos e alunas do quarto ano, como vocês estão? Aqui é a professora Vivian, sou professora de História, e hoje a gente vai dar continuidade lá aos nossos estudos do capítulo 7 do volume 4 do seu material didático de História. Como você deve se lembrar, lá na nossa última aula a gente estava falando sobre o crescimento das cidades. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, falando sobre as migrações aqui no Brasil. Então você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje lá na página 6 do capítulo 7. Beleza? Então bora lá começar. Antes de tudo, vamos relembrar lá o que a gente viu no nosso último vídeo, na nossa última aula. A gente estava falando lá sobre o processo de crescimento das cidades aqui no Brasil, que estava intimamente relacionado com o processo de industrialização do país. Então, quando a gente teve ali o início desse processo de industrialização, a gente também teve esse processo de crescimento das cidades. E esse processo de crescimento das cidades também levou a uma mudança muito grande das pessoas que moravam no campo para morar nas cidades. E elas se mudavam em busca de novas oportunidades de emprego e de melhores condições de vida. E aqui a gente está falando de um processo que aconteceu lá pelos anos de 1950. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de mudança das pessoas em direção às cidades, que é conhecido como migração. Aqui vale a gente fazer um parênteses para entender o que significa essa palavra, migração. Então, quando a gente pensa em migração, a gente pensa na mudança de pessoas dentro de um próprio país, dentro do Brasil, no caso, né? Quando a gente pensa em imigração ou emigração, a gente está pensando na mudança de pessoas de um país para o outro. Imigrante é aquela pessoa que chega em um país e emigrante é a pessoa que sai do seu país. Então, se eu me mudo, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, eu estou emigrando do Brasil, ou seja, eu estou saindo do Brasil e imigrando para os Estados Unidos, ou seja, eu estou me mudando para os Estados Unidos. Mas não é esse o caso da nossa conversa hoje. Hoje a gente está falando aqui das migrações, que são essas mudanças que acontecem dentro do próprio país. Então aqui a gente está falando das mudanças dentro do próprio Brasil. Então, como a gente já comentou aqui, essas pessoas elas se mudavam em direção às cidades em busca de oportunidades de trabalho e também de melhores condições de vida. E se vocês se lembrarem lá das nossas últimas aulas, quais que eram as regiões que tiveram um maior crescimento das cidades relacionado também ao desenvolvimento inicial aqui da industrialização do Brasil? Foi lá a região de São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, consequentemente, essas foram as cidades que mais se desenvolveram e que mais receberam pessoas ali que estavam se mudando em direção a essas novas grandes cidades. Então, São Paulo e Rio de Janeiro foram dois grandes polos de migração aqui no Brasil. A gente pensa nessa migração que aconteceu mais ou menos uns 60 anos atrás. E ali, para a região de São Paulo e do Rio de Janeiro, pessoas do Brasil inteiro estavam se dirigindo. E a gente pensa também principalmente na população lá do Nordeste, porque nessa época a região Nordeste estava passando por uma seca muito grande. Então as pessoas também estavam se mudando lá da região Nordeste para o Sudeste em busca de uma condição melhor de existência, de sobrevivência. Nessa mesma época, a gente também pensa numa mudança muito grande de pessoas para a região Centro-Oeste, principalmente ali Brasília, a nova capital do Brasil. Se você se lembrar lá no nosso último vídeo, a gente também viu que Brasília foi uma cidade planejada. Então foi necessário uma grande quantidade de pessoas para construir aquela cidade. Porque, como a gente já viu, ela não foi uma cidade que se desenvolveu, que cresceu aos poucos. Então, depois que ela foi planejada, ela teve que ser construída. Então, toda a cidade ali, a maior parte, a região central da cidade, foi construída de uma vez só. Então, foi necessário muitas pessoas para a construção de Brasília. Então, várias pessoas também ali se mudaram para a região para participar da construção dessa cidade. E depois, essas pessoas acabaram ali também se concentrando na periferia da cidade de Brasília. Então, ali ao entorno do centro da cidade, onde várias cidades desses operários que trabalharam na construção de Brasília começaram a crescer. Então, todas essas migrações, todas essas mudanças das pessoas de uma região para outra aqui dentro do Brasil favoreceu para que o nosso país tivesse uma multiculturalidade. Ou seja,
Multi significa várias, então várias culturas. O Brasil é um país de várias culturas que coexistem, então que existem juntas dentro de um mesmo ambiente. E como o Brasil é um país muito grande, a gente também tem várias diferenças culturais regionais, ou seja, várias culturas que variam de região para região aqui do Brasil. E esse processo de migração favoreceu para que a gente entrasse em contato com essas culturas regionais, essas culturas de diferentes regiões que não fossem as nossas. Então esse processo ele foi muito enriquecedor para a cultura do Brasil. Então, quando a gente pensa nesses diferentes traços culturais, a gente pensa em festas, danças, formas de se falar, gírias, alimentos. Então, são todas essas características que podem ser muito específicas de uma determinada região, que tem origem ali em uma região específica do país, mas que, com a ajuda dessas migrações, acabaram se espalhando por todo o país. Então, provavelmente você deve conseguir pensar em um exemplo de alguma festa que você já foi ou de alguma comida que você já comeu, que ela é muito característica, que ela é originária de uma outra região do país que não a sua, mas que você conseguiu ter contato aí na sua cidade, na sua região. Um exemplo que a gente pode dar aqui é, por exemplo, do churrasco gaúcho. Então, essa forma de se fazer o churrasco teve origem lá no Rio Grande do Sul, então na região sul do Brasil, mas se disseminou aí, se espalhou por todo o Brasil. Então você pode frequentar uma churrascaria lá na cidade de Fortaleza e comer um churrasco gaúcho. Então um churrasco que tem os preparos característicos ali dos gaúchos, do Rio Grande do Sul. Então esse é só um dos milhares de exemplos que a gente pode pensar aqui dessa multiculturalidade brasileira. Bom, gente, a nossa aula já vai chegando ao fim e eu queria aqui também deixar a sugestão de uma atividade para vocês. Essa atividade que está lá na página 7 do capítulo 7 do seu volume 4 do material didático de História. E eu queria deixar aqui para vocês o exercício 1 do Compreendendo a História. Beleza? E não se preocupe, porque se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a descrição dessa atividade e você vai conseguir fazer ela sem nenhum problema. E a gente se vê lá no meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dessa atividade. Beleza? Então eu conto com vocês e a gente se vê lá. Tchau, tchau!